Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. E hoje, dando sequência à aula passada acerca da Ilustre Casa de Ramires, na aula passada eu já aventei algumas questões do romance histórico, entendendo que a Ilustre Casa de Ramires é um romance com que o professor Carlos Reis chama de um predomínio de uma focalização interna, centrada principalmente na personagem Gonçalo, que escreve uma novela histórica como forma de reavivar as memórias dos seus antepassados, e essa novela histórica funciona como uma narrativa encaixada. Então nós temos essa estrutura de encaixe, em que há várias outras narrativas encaixadas. Predominantemente a novela histórica escrita por Gonçalo, o poema do tio Duarte e o fado do Videirinha. E nós temos, a partir da leitura do último capítulo, em que não aparece Gonçalo, mas há referências a Gonçalo, ou seja, há uma mudança no foco narrativo, João Gouveia diz ao Titó, que a Beatriz Berrini considera a personagem o eixo moral do romance, ou seja, nós temos que ver aquilo que ele diz e aquilo que ele faz como os valores defendidos pelo autor. E estão Titó, o Padre Soeiro, o cantador de fados Videirinha e o João Gouveia, que é administrador de Vila Clara, diz: sabem vocês quem parece o nosso amigo Gonçalo Mendes Ramires? Com todas as suas fraquezas, com toda a sua força, com toda a sua covardia, com toda a sua coragem, com todo o seu gosto de se arrebicar e a sua simplicidade, com as atrapalhadas do negócio, com a sua imaginação que o leva até a mentir. Sabe com quem? Parece com Portugal. Então nós temos que ver que esse romance, essa casa de Ramires, mais antiga que o próprio reino, e essa torre quadrada imensa que se ergue como algo que sobrou dos passos ou da honra de Santa Irineia, está relacionado com essa história dos Ramires, ao mesmo tempo com a história de Portugal. Logo no primeiro capítulo, o narrador comenta que em cada lance forte da história de Portugal, sempre um Mendes Ramires avultou grandiosamente pelo heroísmo, pela lealdade e pelos nobres espíritos. Entretanto, isso não é necessariamente verdade. O próprio narrador vai mostrar que não, a partir da descrição de outros Ramires e de outros reis de Portugal. É muito interessante perceber algo que é a proposta reformista da geração de 70. Por isso nós não podemos ler como muitos críticos rasos e imaturos leem a obra do Eça de Queiroz, marcada por fases estanques, como se elas não se comunicassem. Isso está absolutamente errado. Nós temos que ver que há vasos comunicantes nessas chamadas fases. Por mais que a Ilustre Casa de Ramires tenha sido escrito nos anos de 1890, em resposta ao ultimato inglês, nós vemos o propósito reformista, sim, mais diluído, muito mais diluído do que no Crime do Padre Amaro e no Primo Basílio. Mas nós temos esse propósito, principalmente porque existe o discurso queirosiano, principalmente nos romances como Crime do Padre Amaro e Primo Basílio, opõe-se à família, da cidade principalmente, ao casamento burguês, fruto de interesses, à monarquia constitucional e ao clero. Aqui nós já não vemos oposições ao clero, nós vemos o bom Padre Soeiro, nós não vemos necessariamente oposição à família, mas há certos costumes, como a questão do adultério. Isso é uma grande mancha que aparece tanto no discurso do Titó, como também do Gonçalo, quando ele
escuta sussurros no capítulo 9, no mirante, próximo da casa de Gracinha de Barrolo, e escuta a Gracinha conversar com o André Cavaleiro, indiciando essa relação de adultério. Uma das grandes questões dos escritores da geração de 70 era principalmente contra os Bragança. Então nós vamos ver se há essa tese de cada lance forte da história há sempre um Mendes Ramírez que avulta grandiosamente pelo heroísmo. Nos lances menos fortes da história haverá então Ramírez menos fortes. Nos lances acobardados da história haverá Ramírez acobardados. Então a leitura que eu proponho do capítulo 1 é nós entendemos. Em cada slide eu trouxe ou uma representação pictórica ou uma representação escultórica de cada um dos reis de Portugal, pelo menos de alguns, para não estender, porque o capítulo 1, principalmente nessa edição da Ática, nas suas páginas 12 e 13, nós encontramos essa relação de que em cada ponto da história apareceu um Ramírez. Então nós vemos Lourenço Ramírez, o cortador, e Dom Afonso Henriques. Batalha de Ourique, em que se avista Jesus Cristo, que é o milagre de Ourique, que alicerça a visão providencialista da história de Portugal. No próximo slide, nós vemos Dom Sancho II e a relação dele com Martim Ramírez. Martim Ramírez, que arromba golpes de acha, um postigo, rompe por entre as cimitarras que lhe decepam as duas mãos, e mesmo com sangue nos pulsos, brada alegremente ao mestre. Reparem, arromba, rompe, brada. Reparem no heroísmo. Depois nós temos o último rei da primeira dinastia, da dinastia Afonsina, que é o rei Dom Fernando, casado com uma adúltera, Dona Leonor Teles. É o rei que o Camões diz, um fraco rei faz fraca, forte gente. E relacionado a Egas Ramírez, que nega a acolhida a Dom Fernando e Dona Leonor, porque não quer que a presença da adúltera macule a pureza extrema do seu solar. Então nós vemos que alguns Ramírez, inclusive, se opuseram até alguns reis de Portugal, como vai ser o caso do enredo da novela histórica do Gonçalo, em que o Trutezindo Ramírez tinha uma promessa com o rei Dom Sancho I, que é o filho do Dom Afonso Henriques, de proteger as suas filhas. Então, morre Dom Sancho I, Dom Afonso II assume o reinado, mas ele persegue as irmãs. Então, os Ramírez não ficarão do lado do rei. De mal ficarei com o rei, com o reino, mas de paz com a consciência e comigo. É uma das últimas frases de um dos capítulos dessa novela histórica da Torre de Dom Ramírez, que Gonçalo escreve. Então, alguns Ramírez se opõem até aos próprios reis, porque eles são guiados por valores de hombridade, de honra, de virilidade. E aí, passemos à nova dinastia, a dinastia de Avis, Dom João I, relacionado aqui a Diogo Ramírez. Então, Diogo Ramírez, que desbarata um troço de besteiros, mata o diantado mor da Galiza, e o pendão real de Castela cai derribado por ele. Então, ele trucida os castelhanos. Então, na Batalha de Aljubarrota, que, devido à crise dinástica de 1385 e 1387, a Dona Leonor Teles quer que o reino passe a Castela, e o mestre de Avis, Dom João I, acaba fortalecido pelo jurista João das Regras e pelo guerreiro Nuno Álvares Pereira, a lutar nessas batalhas contra o castelhano. E aqui, claro, o personagem ficcional Diogo Ramírez desbarata, olha o termo, desbarata, mata, cai derribado o pendão de Castela. Também uma marca de heroísmo. Depois, o último rei da dinastia de Avis, Dom Sebastião, na Batalha de Alcácer Quibir, que, como eu já vos disse em aulas anteriores, muitos condenam Dom Sebastião, veem que a batalha em África foi a atitude de um louco, de um temerário, mas eu provo para vocês em aulas anteriores que não. O Antônio Quadros, no livro Poesia e Filosofia do Mito Sebastianista,
mostra que a inteligência da época, inclusive o próprio Camões, a dedicatória e no epílogo dos Lusíadas, instiga Dom Sebastião aí para essa batalha que se deu em 1578, em que o rei desaparece. E olha interessante aqui a relação com Paulo Ramires. Dois Ramires encontram morte soberba. Um deles entra na chusma morisca, é a gentalha morisca. Então, essa ideia de ver o Moro como agente bárbara e nefanda, como Camões via. E para sempre desaparece, não é para sempre morre, para sempre desaparece. Reparem nessas homologações entre os reis e os Ramires, os representativos dessa identidade portuguesa. Então, desaparece. Então, a partir daí, desaparece, mas e a volta? A ideia do mito, da restauração do mito do sebastianismo. No período filipino, de 1580 a 1640, os Ramires amuados bebem, caçam nas suas terras. Não há nenhum feito heróico. É o que o Francisco Silveira, no livro sobre o Barroco, comenta sobre o ensimesmamento dos portugueses nesse período. Depois, com Dom João IV, a relação com Vicente Ramírez, que destroça os espanhóis nas várias guerras contra os espanhóis, nas guerras de restauração. São mais de 20 anos. Só que, ao mesmo tempo, se há esse heroísmo, começa a haver traços de decadência, como numa das batalhas em que um dos líderes, que é o Vicente Ramírez, que está em mangas de camisa comendo talhadas de melancia. Então, não há essa figura solene, é uma figura já carnavalizada. E que continua com os próximos reis dessa dinastia de Bragança, porque Dom João IV é o primeiro rei da dinastia de Bragança, que é a dinastia do período da geração de 70. E, portanto, a geração de 70, ela se opõe a toda essa dinastia de Bragança. Eu recomendo a um poema dramático chamado Pátria, do Guerra Junqueiro, em que nós vemos essa pátria naufragada na apagada e vil tristeza. Então, situação no reinado de Dom Carlos I, que é o último da dinastia de Bragança, na grande dúvida, no seu grande dilema entre assinar ou não o tratado com a Inglaterra. Então, essa peça é do Guerra Junqueiro, que é companheiro de geração do Eça de Queiroz. Dado esse parêntese, passemos aos outros Braganças. Nós temos, na época do reinado do Dom Pedro II, que depois o seu irmão Dom Afonso VI, então ambos filhos de Dom João IV, e a relação com Álvaro Ramírez. Olhem só as façanhas, nada heróicas, do Álvaro Ramírez. Brigão façanhudo, furta a mulher do vedor da fazenda, manda matar a pauladas esse vedor da fazenda, perde dinheiro numa casa de tavolagem em Sevilha, manda incendiar a casa de tavolagem, comanda uma urca de piratas. Então, olha os verbos: furta, mata, incendeia, e substantivos como pirata. Então, os adjetivos brigão. Então, nós vemos aqui já essa decadência, essa degeneração da raça dos Ramírez, da casa dos Ramírez. Na época de Dom João V, conhecido como Magnânimo, na época do ciclo do ouro em Minas Gerais, nós temos ligado a ele Nuno Ramírez, e é uma época de grande luxo, ócio e de grande dispêndio de dinheiro. Por isso que o Nuno Ramírez ferra suas mulas de prata, utiliza prata para usar nas mulas, e arruína a casa com suntuosas festas de igreja. Então nós temos, tal como Dom João V, com seus gastos excessivos, achando que o ouro nunca fosse acabar, Nuno Ramírez a despender dinheiro. Depois, no reinado de Dom José I, Cristóvão Ramírez, que alcovita os amores do rei com a filha do prior de Sacavém. Então, nós vemos, olha a façanha nobre, nada nobre. Cristóvão Ramírez, um alcoviteiro. Então, já se acentua a degradação, a degeneração da raça. Depois, reinado de Dona Maria I, Pedro Ramírez, marcado pela sua obesidade, pela chalaça
e por as suas proezas de glutão. Então, que feitos heróicos? Um piadista, um contador de piada que não para de comer? Um glutão obeso? Então, não há, portanto, nenhum feito heróico aqui. Então, no reinado de Dom João VI, ocorre a transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro durante o contexto das guerras napoleônicas. Nós temos a personagem Inácio Ramírez, então, que acompanha Dom João VI ao Brasil como reposteiro mor, mas nós vemos todos os traços de degeneração. Negocia em negros, tráfico escravo, algo que a fidalguia portuguesa vê como algo asqueroso, algo imoral. Não nos esqueçamos que no romance Os Maias, o nobre Dom Afonso da Maia é contra o casamento do seu filho Pedro com a Maria Monforte, a negreira. Por que a negreira? Porque o pai enriqueceu como negociante de escravos. Então isso, para um certo setor da fidalguia, era algo extremamente imoral. Negocia em negros, baú carregado de peças, ou seja, volta com baú cheio de peças, mas é roubado pelo administrador que era o antigo frade capuchinho. Então nós vemos toda essa degradação desse Inácio Ramírez e também do frade. E morre no seu solar de uma cornada de um boi. Então não há nenhum feito heróico. Há uma degradação beirando a podridão. Depois, durante as guerras liberais feitas por Dom Pedro IV, relacionado ao Damião Ramírez, então Damião Ramírez que desembarca com Dom Pedro no Mindelo e compõe as empoladas proclamações do partido e funda o jornal Antifrade, ou seja, o contexto do romantismo, o contexto da oposição ao Portugal fradesco, que já aparecia na obra de um Almeida Garrett, de um Alexandre Herculano. Só que não há nenhum feito heróico, porque arrasta uma existência reumática em Santa Inés. Então, já vemos a degeneração da Casa de Ramírez. E por último, o pai de Gonçalo, Vicente Ramírez, durante o reinado de Dom Luís I. Na época pós-constitucionalismo, em que havia um rotativismo no poder do Partido Regenerador e do Partido Histórico. Então, esse Vicente Ramírez chegou a ser governador civil de Oliveira, mas antes ele era deputado em Lisboa e tinha uma amante. E por isso vivia na esbórnia, na vida em Lisboa, tudo que o cargo de deputado lhe possibilitava, e não há nenhum feito heróico, tanto que quando o André Cavaleiro, ele corteja Gracinha e depois ele desaparece. Se fossem os antigos Ramírez, haveria uma punição exemplar. Mas não, ele simplesmente não faz nada. Então, nós vemos por isso que essa pátria já está em decadência junto com os Ramírez. E o último Ramírez é Gonçalo Mendes Ramírez, que vive durante o reinado de Dom Carlos I. Como eu posso provar isso? No capítulo 6, bem no final, num jantar que é oferecido ao André Cavaleiro depois que o Gonçalo se reconcilia com ele com interesse para ser candidato numa vacância a partir do falecimento do Sanches Lucena, aparece uma informação sobre um rei Afonso XIII de Espanha, que era ainda criança. O rei Afonso XIII, ele nasceu após a morte do pai Afonso XII, nasceu em 1885. Ora, se as personagens fazem referência ao rei espanhol Afonso XIII, é porque ele já existe. Então ele já nasceu, e não é uma criança. Portanto, se ele nasceu em 1885, estamos às vésperas do ultimato inglês no tempo da diegese. Então a diegese, ela ocorre às vésperas do ultimato inglês. Não nos esqueçamos o que eu vos disse na aula passada, que um dos princípios
que informam a obra Ilustre Casa de Ramírez é a questão africana. E é interessante perceber que em Gonçalo Mendes Ramírez, que é marcado por uma fratura, por uma fenda, por uma falha, em vários momentos nós vemos esses símbolos do muro, da torre, do buraco, ele precisava deixar sua marca, seja de forma nobre ou de forma decadente. Ele precisa recuperar a honra dos Ramírez. Isso aparece, e a palavra honra aparece com um H maiúsculo, quando se fala da honra de Santa Irineia, que tem duplo sentido. Todo o passo do castelo, região que era ocupado por um castelo medieval, como a própria honra da família, dessa ilustre casa, que nós vimos que não é tão ilustre assim, que tem várias personagens que fazem parte dessa linha até chegar no Gonçalo, que tem, se nós formos ver, por exemplo, se nós examinarmos os Ramírez ligados às dinastias Afonsina e dinastia de Avis, nós vemos Ramírez corajosos, que arrombam, que rompem, que desbaratam, que destroçam, e ao mesmo tempo marcados por valores éticos e morais, que negam a acolhida adúltera. Mas os ligados à dinastia de Bragança são o quê? Os que lideram uma batalha em mangas de camisa e comendo talhada de melancia. Outro que furta a mulher, que incendeia uma taverna, é briguento. Outro que alcovita amores do rei. Outro que faz tráfico negreiro. Outro que escreve discursos pomposos e que acaba ficando o seu reumatismo. Então, a grande questão ao longo do romance A Ilustre Casa de Ramírez é ver qual será a contribuição de Gonçalo. Isso nós vemos no último capítulo do romance, quando, numa carta escrita pela prima Maria Mendonça, que foi a Lisboa receber a comitiva de chegada do Gonçalo, no Expresso, aparecem expressões como África, prazo prospera, muito cacau, muita borracha, galinhas são aos milhares, grande casa, 20 janelas, excelente administrador. Então nós vemos que Gonçalo tem a sua marca em África. A sua contribuição para a Ilustre Casa de Ramírez e para o Reino de Portugal é o projeto É a Arrancada à África. Só que isso vai sendo delineado ao longo do romance, não é no último capítulo ou no penúltimo capítulo. Como eu já vi críticos apressados a dizerem que isso não aparece. Isso aparece em todo o romance, nessas discussões, nas tertúlias, nas tavernas, na casa do cunhado, conversar com o administrador de Vila Clara, o João Gouveia. Então nós vemos que o Gonçalo tem interesse de, a princípio, chegar a deputado, mas ele tem interesse de reformas muitas vezes educacionais. Então essa postura reformista do Eça de Queiroz, embora com tintas mais suaves, elas aparecem aqui e acolá ao longo do romance A Ilustre Casa de Ramírez. Darei sequência a essa leitura desse romance. Esse romance demanda-nos um tempo muito maior para nós entendermos dois fragmentos, como que esses fragmentos podem fazer com que nós entendamos toda a estrutura da obra. O que nós não podemos esquecer é, primeiro, esse equilíbrio composicional. 12 capítulos, sendo os capítulos 5 e 10 como capítulos dilemáticos para o Gonçalo. A estrutura de encaixe das várias narrativas encaixadas, como o poemeto do Tio Duarte, como o Fado do Videira, e principalmente a escrita que vai se produzindo, a escrita da novela histórica em 5 capítulos, arrastada num longo verão de junho até setembro. E essa relação alegórica de Gonçalo igual Portugal,
e Ramírez é igual a Portugal. Então, nesse romance, como muitos romances que posteriormente trarão a casa não só como espaço de proteção, mas um espaço em que estão guardadas não só as lembranças de uma família, mas de toda uma história, essa relação da memória histórica de um passado, por mais que seja a visão dos vencedores, da fidalguia, como depositária das tradições portuguesas, nós vamos ver que, a partir da Ilustre Casa de Ramírez, há vários romances que trazem essa imagem da casa símbolo, que representam essa identidade portuguesa. Então, por hoje é só.